É que eu fiquei com a música na cabeça. Lambe, lambe. É lambe, lambe que fala? Não, lambe. Rabre, 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 não é? Parece lambe. Parece lambe. Aí não pode horário o programa, gente. Vamos voltar pra cá. Temos convidados, tá vendo? Vamos colocar água no arroz aqui. Nossa, vocês gostam, né, de malícia. Bom, o que a gente já fez, Júnior? Já tá tudo terminando de refogar aqui, só vou deixar essa água reduzir um pouco. A gente vai entrar com arroz e o arroz vai ser feito normalmente. Tem um truque pra ficar aquele arroz soltinho, não ficar papado? Quantidade de água. A Drica 2 disse medidas que de faz arroz. papado, né, Drica? Ai, meu arroz é péssimo. A quantidade não que você acerta colocar o de arroz, ponto. coloca o dobro de água. Tudo que ensina não dá certo. Você faz com água quente ou água gelada? Não, bota gelada mesmo, 2 dedos acima, não é aquele negócio? Não dá certo. Eu faço com água quente, não. Ó, faz xícaras. Bota 2 xícaras de arroz e 4 de água. Sempre o dobro. Quente ou gelada a água? Tanto faz, vai interferir só no tempo do preparo. Se você quiser uma coisa mais na pressa, colocar quente, tiver a torneira quente para facilitar. A gente que é mais antigo, a gente bota água... Minha mãe me ensinou a colocar água quente, aí ficou, entendeu? E agora, você vai esperar um pouquinho, então, pra poder ir Isso, botando. tô deixando a água reduzir. Enquanto isso, a gente vai agilizando o nosso camarão. Vou mostrar aqui o processo. Tem um truque aí do camarão, não? Tem. Tem muita gente que não conhece como se faz aquele camarão igual de restaurante, que você morde e tem o requeijão. A gente joga 1 colher de sobremesa de requeijão na farinha de trigo. E aí, daqui da farinha, a gente já vai pegar ela na mão e ela vira tipo uma massinha de modelar, ó. Aqui na sua mão. E aí é essa massinha que a gente vai colocar em volta do camarão antes de empanar ele. Não isso precisa que ser não uma fica quantidade seco. grande. Entendi. Porque aí ela acaba saindo um pouquinho na air fry, é diferente da fritura normal. Então bota um pouquinho para dar aquela cremosidade e depois a gente vai passar na panko. E tem um segredo da panko também, Panko é para quem a gosta de farinha, utilizar. Isso, a farinha panko. É o nome que se dá para essa farinha mais grossa, que o pessoal utiliza bem Que é para mais pra empanar, não é? Isso. O truque para ficar douradinho, ficar crocante, sempre que você for utilizar esse tipo de farinha, é acrescentar azeite nela. Se você for usar na air fry, no óleo não precisa. Vou passar azeite na minha farinha e vou moldar ela em volta do nosso camarão. Aí ela vai ficar bem tostadinha, porque o azeite vai dar toda a Por crocância que que você ela aprendeu a precisa. cozinhar? Então, no início era com a minha mãe. Só que aí, quando eu quis começar a fazer gastronomia, ela falou, isso aí é faculdade de rico, investe em outra coisa. Aí eu deixei pra lá, ficou como hobby. Depois eu fui lá fazer o curso de gastronomia, veio a questão do Você reality. Você chegou a fazer o... Fiz 1 ano e 6 meses. Aí depois disso eu fiquei só gravando pra internet mesmo, porque a correria do restaurante não é o que eu gosto. Eu gosto de cozinhar, assim, com amor, fazendo o que eu tô Pra com galera. calma pra galera. Mas pra trabalha correria de muito, restaurante É uma loucura. é puxado. Boa. Daqui a pouco a gente volta com você. Drica Riel, as pessoas são destinadas a se encontrar no amor? Oi, Gi! Agora sim, nossa, né? Eu vim no programa certo. Que Tá vendo? tópico legal, né? Falar sobre amor e relacionamento. As pessoas são destinadas a se encontrar sim. E eu queria falar sobre a lenda, né, asiática do Akaito, que é exatamente sobre isso. Muitos filmes foram feitos, mangás, séries, livros. E eles acreditam no mundo asiático, tanto no chinês quanto no japonês, que as pessoas, na hora que nascem, o Deus do amor escreve o nome delas num livro. E essas pessoas são destinadas a se encontrar para se casarem. Então, na lenda chinesa, existe um fio invisível do amor, que é chamado fio vermelho do amor. E essas pessoas são amarradas por esse fio vermelho no tornozelo. Então, não importa... tornozelo? No tornozelo, no chinês. Não importa onde você esteja e o quão emaranhado esteja esse fio, as pessoas vão acabar se encontrando. Quanto mais distante, mais triste a pessoa fica porque ela está longe da pessoa amada. Agarrou meu avental. O que você tá fazendo aí, gente? E caiu Agarrou tudo. meu Você ficou avental. nervoso com essa história. Amarraram no seu pé aí o fio, Me amarraram. foi isso? Puxaram, eles puxaram agora. São dois, né? Então por isso que você São quase dois cai. fios. E quanto mais emaranhado esse fio fica, mais difícil das pessoas se encontrarem e aí fica essa tristeza no amor. Na lenda japonesa, esse fio invisível do amor, esse fio vermelho, é amarrado no dedinho, no dedo mindinho. Porque o dedo mindinho passa a veia ulnar que sai do coração. Você vê, quando você é criança, você fala assim, tô de mal, não faz? Sim. Aí quando vai fazer as pazes,
É assim? É o dedo do amor. Não sei se eu fazia assim. Não, é o dedo mindinho. Era assim que fazia. É, vai fazer as pazes. Porque a veia ulnar, que é a veia que sai do coração, ela vai até esse dedo. Tá. Então, no Japão, o dedo mindinho é o dedo do amor. Na quiromancia também é isso, existe isso. Quando você vai falar sobre a quiromancia, quantos casamentos você vai ter? São os números de linhas que tem perto do dedo mindinho e o número de filhos, as linhas que sobem nesse dedo. Então, esse dedo é muito importante para o Então, amor. no Japão, na China, as pessoas não se separam. Tipo, casou porque é a pessoa do tornozelo, do dedinho. É uma mitologia, né? Como nas religiões afro também tem, cada deus tem a sua mitologia. Na parte asiática é o dedinho e o tornozelo. A gente não tem nenhuma lenda, não, gente, aqui? A cultura ocidental é mais pobre, eu acho, nessas... Aqui não teria uma lenda, não, só pra gente se apegar, entendeu? Essas Não, mas se lendas. você procurar, tem, né? O boto, tem na Amazônia, tem as lendas próprias da cultura brasileira, sim. Você, como mentora de relacionamento, eu sinto que as pessoas hoje têm uma dificuldade, de se relacionar, começam, terminam. Eu tenho vários amigos. Ai, não tá preparado, tá confuso, não quer isso, quer aquilo. O que você acha que tá acontecendo? Você acha que é uma coisa cósmica mesmo? Eu acho que deveria ser o contrário, né? Porque se você hoje tem a globalização, a internet, tem a possibilidade de encontrar a sua alma irmã, sua alma gêmea. Existe diferença entre alma irmã e alma gêmea, né? A alma irmã são aquelas pessoas com quem você tem afinidade. Pode ser sua filha, seu pai, uma grande amiga. Mas a alma gêmea, ela tem essa conotação romântica. E aí, o exemplo que foi dado hoje no programa é perfeito, porque não existe uma alma gêmea, né? O universo seria muito pobre se desse uma alma gêmea só para cada pessoa. Mesmo porque aquele negócio da pedaço da laranja, né? Outra metade da laranja. E não é isso, nós somos seres inteiros interagindo com outra pessoa inteira. Então, a pessoa tem que agregar, acrescentar para a sua evolução. Então, nós temos algumas almas gêmeas espalhadas por aí. Só que nem todo mundo vai encontrar. Esse que é o lance. Esse Por é a quê? tristeza. Que uns encontram, outros não. Pois é, esse fio emaranhado, vermelho, Esse que fio. une as pessoas, às vezes você não se encontra. E o legal da tua pergunta é que hoje em dia, com tanta opção de aplicativo de namoro, Sim. internet, você tem a oportunidade de encontrar essa pessoa mais facilmente. Se você imaginasse isso em 1800, você imagina encontrar. Os casamentos eram arranjados e muitas vezes as pessoas eram infelizes. Então hoje você pode falar, não quero mais estar com você, vou virar a página e procurar Mas outra aí pessoa. falam não muito fácil também. Vocês têm quanto tempo? Eu esqueci o nome de vocês, desculpa. É Alexandre e Vitor, tá. 14 anos. Vocês estão 14 anos juntos. É raro hoje em dia, né? As pessoas dão tchau, o primeiro obstáculo já vão embora. Por essa coisa de tipo, ai, não tô feliz, tchau. A gente passa por muitas transformações, acho que ciclos num relacionamento, num casamento, não é? Exato, mas como eu costumo falar dentro do nosso relacionamento, é a gente contra o problema. Entendeu? Quando dois criam um problema e aí fica um contra o outro, é ruim. Mas quando a gente tenta resolver o problema, qual que é o problema? O que tá te afetando? E você tenta resolver isso, é bonito, entendeu? É onde você se doa pra pessoa Gostei ali. disso, é a gente contra o problema. Exato. Vocês já tiveram, assim, já ficaram separados alguma vez, não? Olha, acho que foi questão de horas, mas... Ah, horas? É. Acabou tudo. Horas depois. não quero mais. Aí horas depois, oi, tudo bem? E aí? É isso. Sempre se resolve no mesmo dia, praticamente. Vocês têm alguns combinados, assim? Eu vou falar porque, assim, eu já me separei e voltei pra mesma pessoa. E hoje a gente, com os combinados, deu certo. Vocês têm uns combinados de tipo, ó, isso eu não tolero, isso pode ser, vou relevar algumas coisas. Eu acho que sim, acho que todo relacionamento tem, mas não é uma coisa muito acordada. Ele é no dia a dia que é acordado, sabe? Não é uma coisa que a gente colocou ali, fez uma reunião e colocou esses pontos. É uma coisa que a cada vez que foi surgindo uma coisa que... Ah, isso me incomoda, isso me incomoda. E tenta não fazer de novo, e aí vai surgindo. Dri, você tá casada, solteira? Não. Tô com as fadas. Mas vem cá, como que você, como mentora de relacionamento, como que você dá dicas, fala sobre coisas de relacionamento sem ter um relacionamento? Nossa, mas eu tive tantos relacionamentos. Eu tive um grupo que chamava Dentro do Si, que eram rodas de mulheres. Dentro? Dentro do Si. Do si. Rodas de mulheres, que eu usei como base para escrever meu livro, escutando relatos Qual de que mulheres. livro é? É o Secreto do É Amor? o livro Secreto do Amor. Esse livro aqui. gente. Então, assim, eu uso as minhas experiências, o que eu vivi, que também foi muita coisa, o relato das pessoas e os meus atendimentos. Eu junto as três coisas para poder aconselhar as pessoas.
E o que é interessante do que eles falaram e do conceito de alma gêmea é que quando você encontra essa pessoa que é especial, você sabe na hora que é ela. Não tem dúvida, entende? É uma coisa que você olha e fala, nossa, eu te conheço. Eu vejo você. É confortável, né? Eu me vejo em você, eu sei quem você é e a pessoa sabe quem você é. Então, é alguma coisa muito maior do que a gente consegue explicar. É um sentimento, por isso que não tem uma base científica. É uma coisa de alma, né? Você olha para a pessoa e você sabe que aquela pessoa é especial. E a gente, na minha mentoria, é o que eu quero para as pessoas, que elas encontrem uma dessas almas gêmeas, pelo menos na vida, porque é muito triste passar pela vida sem ter esse encontro. Você acha saudável as pessoas procurarem um grande amor? Elas têm que procurar. Você acha que tem que procurar? Tem que procurar, não dá pra ficar em casa sentado de moletom, né? Como as pessoas acham que vai cair na cabeça o príncipe encantado. Então, as pessoas são seres humanos, não existe o príncipe encantado, mas você tem que ir em busca daquela pessoa que, por mais que ela te traga um conflito grande, porque a outra pessoa vem na nossa vida exatamente para te fazer crescer, para evoluir. E nem sempre é fácil. Mas quando você procura, eu acho, você acaba distorcendo as coisas também, né? Assim, sei lá, eu preciso encontrar uma pessoa, preciso encontrar minha alma gêmea. E eu sinto que rola um certo desespero. E aí você acaba vendo coisas boas onde não existe. Tipo, você acaba fantasiando uma relação, um amor eterno, onde não existe, onde só é eterno pra você, entendeu? Só é grandão pra você. Você acha que as pessoas não se encontram? Mas o buscar é assim, chega um convite de uma amiga, vamos na minha casa, vai ter uma festa. Vamos num barzinho, vai ter uma reunião, vem no meu aniversário. Sair de casa mesmo. É sair de casa, não é sair para buscar. Hoje eu vou... Não, é outro, é escutar os sinais do universo, não existe coincidência. Eu tinha uma amiga que falava, hoje eu vou encontrar meu grande amor na balada. Na balada é difícil encontrar, né? Mas pode acontecer. Né, gente? Porque quem tá lá na balada está afim de Eu acho que é um grande prêmio na vida, mas nem sempre você vai ficar com a sua alma gêmea. Não, por quê, Dri? Muita gente eu atendo que sabe, tem certeza que encontrou uma das almas gêmeas, mas não conseguiu manter esse relacionamento até o final. E tá tudo certo. Né? Eu acho que o presente é você ter vivido isso. Nem sempre só porque você encontrou sua alma gêmea, você vai ficar com ela o resto da vida. Ai, que triste. É triste, mas é verdade. Embora, não. Encontrou, vai ficar comigo, sou tóxica. Vai, obrigada, entendeu? Encontrei a alma gêmea. Sabe por quê? Porque a alma gêmea normalmente é uma pessoa muito parecida com você. E nem sempre o que é parecido te traz crescimento e evolução. É verdade. Então é muito confortável estar com aquela pessoa. Ela gosta das mesmas coisas, ela te entende, você tem os mesmos hábitos, os mesmos passeios, gostam da mesma coisa. E isso não traz um conflito que possa trazer um crescimento. Uhum. Mas você pode ter no trabalho, na amizade, na família. Às vezes você cresce já evoluindo com a família, é super difícil. Mas depois eu vou dar dicas de como você Depois eu quero as dicas. Vamos pro condomínio agora. Mitos e verdades sobre condomínio. Doutor Issei Yuki. Bom dia, seja muito bem-vindo, hein? Tem muita confusão em condomínio? Tem, né? Um pouquinho. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia, a cada minuto. Ainda bem, né? Se não tivesse a confusão, não estaria aqui. Não estaria. Você é advogado só de condomínio. Eu também atuo na área de família e sucessões, mas eu agora, há uns 15 anos para cá, eu só atuo na área de condomínios. Nossa, não tem tantos casos assim. Qual é o caso mais comum que você fala, nossa, esse tem quase toda semana? Os problemas maiores que tem em condomínio são os relacionamentos interpessoais, no meu ponto de vista, né? São relacionamentos entre vizinhos e tal. Então é questão de barulho e vaga de garagem. As questões estruturais do condomínio é fácil. Vaga de garagem, ainda bem que a minha tá boa. Vamos para os mitos e verdades agora sobre condomínio. Na tela, por gentileza. Vamos ver o primeiro. Boa essa, hein? Animais de estimação podem ser proibidos em condomínios? E aí, gente? É mito ou verdade? É mito. Não podem ser proibido qualquer condômino ou proprietário a possuir e circular com animais dentto do condomínio. Não, então é verdade. É verdade, né? É verdade. Desculpa, é verdade. É verdade. Verdade. Então é verdade. Não tem as áreas certas. É que eu entendi errado. Ele pode e deve ter os pets dentro do condomínio. Não é proibido. Mas tem as áreas certas ou não? Então, é assim. Para circular nas áreas comuns, tem umas regrinhas, né? Dependendo do porte do pet, aí sim ele tem que usar focinheira.
Tá, Você não é obrigado a carregar o pet para circular dentro do condomínio. tá. É proibido isso, inclusive. Agora, se o cão é de um porte médio ou grande e é meio agressivo, obrigatoriamente tem que usar a focinheira. Do contrário, basta somente a guia. Eu tenho uma dúvida. O pet pode subir no elevador social? Então, aí vai depender muito do regulamento interno. Normalmente, se prevê que ele suba pelo elevador de serviço. Sim. Né? Por quê? Porque Se ele for no meu colo? no colo Pode. pode, mas assim, é mais pela questão do incômodo do próximo, Entendi. né? Não teria problema, mas é previsto assim em regimento interno, por exemplo, para circular somente no elevador de serviço. Claro, agora se tiver quebrado o elevador de serviço, lógico que você vai poder utilizar o elevador social. Sim. Mas aí são exceções, né? É muito pano pra manga, né? É muito pano pra manga. Porque tem gente que fala, não, o pet é meu filho, ele vai subir no elevador social. E aí? Se no regimento não tá, né? Se do condomínio. Ele pode entrar com recurso? Pode, mas aí o condomínio vai se utilizar do regimento interno Tá. para fazer a defesa do condomínio, né? Tá. Mas ele Porque- pode entrar com recurso? Se tá aqui não pode? Eu acho que ele vai perder. Tá. Pode entrar, mas não vai ganhar. Próximo. Mitos e verdades sobre condomínio. Bora. É necessário unanimidade dos condôminos para alterar a fachada do prédio? Hoje é mito. Por que eu falo hoje? Porque alterou a legislação. Até um tempo atrás, era obrigatório 100% da aprovação dos proprietários para alterar a fachada ou qualquer destinação de área do condomínio. Mas com a nova legislação, basta apenas 2/3 de proprietário para aprovação. Mas se todo mundo, a maioria não gostar? 2/3. Mas 2/3? Gente. Por exemplo, num Com condomínio de diferen- 108 unidades, vai dar uns 72 pessoas aprovando, está aprovado. Já está aprovado. Então E não por precisa que ter que tem- unanimidade mais. Não, mas por que tem essa questão do core específico? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, do pet play, por exemplo. Pet play é muito bom. Tem um pet play no condomínio. Sim. Aí você tem um pet. Sim. Aí você está procurando um condomínio que tenha Tenha. pet play. Sim. Aí você acha um. Fala, vou comprar. Aí você fica um ano lá, de repente, no Muda. caso de meia dúzia de pessoas, vamos tirar esse tá pet certo. play, vamos mudar. Não, tem que ser com core específico. Tá certo então. Então é mito, minha gente. Próximo. Por gentileza. O síndico pode entrar no apartamento de um morador sem autorização em caso de emergência? Calma, gente, em caso de emergência. Será que o síndico pode entrar? E E aí? em caso de muita emergência. De emergência, vai, tá Verdade, pegando fogo. verdade. Ele verdade. pode. Inclusive também se uma pessoa estiver pedindo socorro, aconteceu uma coisa, caiu lá dentro, Sim. né, do banheiro, alguma coisa assim, como não? Claro que ele pode. Tá. Né? Inclusive essa questão do síndico também, hoje nessa questão da violência doméstica também, ele tem a obrigação de denunciar. Né? Não que ele vá entrar no condomínio, mas Na ele tem... briga, mas- Então são várias vertentes que o síndico tem que atuar dentro do condomínio. Boa, então é verdade. Em caso de emergência, o síndico pode entrar no apartamento. Próxima questão, por gentileza. O síndico pode proibir o uso da área comum por um condômino inadimplente? É mito. Não pode. Não pode. Ai, tô com o condomínio atrasado. Eu conheço alguns condomínios que eles fazem essa prática. Jura? Mas é não legal? pode, não Não é pode? legal. Tá. Porque existem os meios legais para você cobrar o inadimplente. Sim. E não é desse jeito que você vai cobrar. Proibindo ele, por exemplo, de usar a academia. Ele não pode vetar o uso dele porque ele está inadimplente. Por exemplo, um exemplo prático, por exemplo. A gente veta a utilização da academia porque ele está inadimplente. Tá. Aí ele paga essa cota que está em atraso. Sim. E quem que ressarce esse tempo que ele deixou de usar? Sim. Não pode, né? Não pode. Então não pode ter ai, mas tá no regime do condomínio. Não, Não, existe isso. Esse não não. pode, não Porque a gente pode. sabe que cada condomínio tem um. Isso, é. Um regimento. O que normalmente algumas pessoas utilizam é assim, questões de áreas comuns que você tem que pagar para utilizar. Tipo salão de festas. Então, nossa, Então. que ótima questão. No meu entendimento, eu entendo que
Se utiliza essa área comum mediante pagamento, e se ele já está inadimplente, eu acho que ele pode sim, somente a utilização, por exemplo, do salão de festa, somente quem tiver kit com condomínio. Por que a gente paga o salão de festa já? A gente já paga o condomínio? Eu queria saber, gente. Fiquei nessa. Olha, tem essa dúvida, ó. Por quê? Por exemplo, se tiver utensílios dentro do salão de festa, prato, talher, é para repor essa questão. E pela questão também da fazer a limpeza desse... Ah, mas já não está, tal. Mas é uma questão à parte, porque daí não é toda a coletividade que vai utilizar aquele momento, aquele espaço. É apenas Entendi. uma unidade. Tá. Então, a gente vai ter que deslocar os colaboradores para fazer aquela limpeza e em detrimento da coletividade. Por isso. Ah, mas podia ter assim, ó, cada, sei lá, apartamento tem direito a uma vez por mês, alguma coisa assim, sei lá, cada utilizar vez, sem custo? Sem custo. Vocês não acham que podia utilizar o salão de festa? Aí vai depender da... Querendo mudar o Não, vai depender do condomínio em si. Se eles aprovarem essa prática, claro que pode. Tá. Mas é coisa pequena o pagamento. Eu acho que... Às vezes, né? Tem uns que é carão. Tem uns que é carão, vai. Próximo, então ele não pode, tá, gente? Não pode. Próxima questão. Condomínio é muito bom, gente. Multas podem ser aplicadas por barulho fora do horário de silêncio, mesmo na primeira ocorrência? Verdade. Pode. Jura? Na É primeira? polêmico, né? Mas por que eu falo que pode? Por exemplo, tá tendo uma festa, vai lá, na casa do nosso amigo ali que está fazendo o Casa nosso do Júlio. almoço, na casa do Júlio. Tá. Eles fazem uma festinha lá tal, e o horário não pode ultrapassar as 10 horas da noite, né? Sim. Senão vai ultrapassar o limite da perturbação do sossego, aquela questão toda. Aí começam as reclamações das unidades. Aí o que acontece? O porteiro, ou o síndico, ou o zelador, ele sobe até a unidade e detecta isso e pede, né, para a unidade, ó, por favor, dá para baixar o volume. Mas aí é a primeira ocorrência. Já é a primeira ocorrência. Então, mas aí vai multar já na primeira? Mas ele cessou? Ele continua na prática tal. Aí, na mesma festa que eles estão fazendo. Tá vendo? Eles não Vocês fazem festa, cessaram. não pode. Aí você advertiu já ele para parar o barulho. Ele não parou, ele continuou. Porque senão ele vai ficar até 6 horas da manhã fazendo a Sim. festa. Mas pode não ser, vou ser por multado exemplo, porque é a primeira vez. Mas pode ser na terceira, vai. Na terceira ocorrência eu te multo. Não? Não, eu acho que tem que ser na primeira mesmo. Porque isso aí é uma questão educativa também. Ai, gente, mas depende do barulho também. Tem vizinho Claro que tem que ter o bom senso, né? É isso que eu ia falar, tem que ter vizinho que é por exemplo, chato. tem condomínios que tem, por exemplo, a sacada gourmet, que é isso que é feito para fazer evento, Então. para ter uma confraternização. Claro que você não vai, numa sexta ou no sábado, ficar toda hora, né, também atrapalhando a festa de ninguém. Mas, normalmente, se não cessar e estiver incomodando, porque o seu direito termina quando começa o do outro. Sempre Você falo pode isso. estar bem ali na sua festa e tal. Pô, mas e quem está lá querendo descansar da semana toda de trabalho, disso e aquilo? Não, no meu outro apartamento eu tinha um vizinho que fazia... Acho que ele estava aprendendo a tocar. Nossa, instrumento Sabe a pessoa que tá musical é aprendendo o a pior, tocar né? o violão e eu falava, meu Deus, ainda tocava mal. Se ele tocasse bem, eu falava, curti, né? Vou lá no vizinho, mas tocava mal ainda. Que loucura. Vão ficar bravos comigo, né? Mas eu tenho alguns condomínios que tem jogadores de futebol. Jogador é bicho complicado. Profissional. Profissional. Eles adoram É problema, festa. é problema. Gente, vai pro Neymar, entendeu? O Neymar dá festa num lugar que pode. Isso, mas é isso que eu falo. Pô, Entendeu? a pessoa tem Faz amizade dinheiro, com o né? Neymar e vai lá. Aluga pra um festa salão do de Neymar. festa, um buffet, faz uma festa numa chácara, numa fazenda. Poxa, no condomínio, né? Não vai, né? Não pode, gente. Próxima questão. Próxima e última, vamos embora. Garagem pode ser alugada ou vendida livremente, mesmo para pessoas de fora do condomínio? Será que a gente pode vender nossa garagem? É mito. Não pode, não pode, né? Não pode. Tá. Não pode. Não, quem falou que não pode, né? É. Que pode, né? Que pode. Não, não pode. Não pode, Não pode. gente. Mas Só- só para quem tá dentro Quem é do- proprietário, você pode vender a sua unidade para proprietários daquela questão. E tem que verificar também se o condomínio são vagas privativas, que é aquela registrada na matrícula também, né? Porque se for aquela rotativa, você não pode vender, porque isso pertence ao condomínio. Agora, quando pertence à unidade mesmo e ao proprietário, ele pode vender sim, mas pessoas que sejam proprietários daquele empreendimento.
Tá bom, entendido. Mitos e verdades sobre condomínio, doutor Issei-Yuki. Vem cá comigo que a gente vai colocar a sua rede social. Você posta vários conteúdos sobre condomínio? Quase todo dia. Só sobre condomínio. Olha lá, tá a logo do Papo em Dia. Nossa logo antiga, trabalhador. Então, as relações... Todo mundo que tiver interesse em saber mais sobre condomínio, conteúdos de condomínio, alguma dúvida de relacionamento dentro de condomínios, é só entrar na nossa página lá que tem de tudo. Não falar bom dia podia dar multa, né, gente? Gente, não fala bom dia, não tem isso, não? Tem. O que falta no povo é essa questão da empatia, da simpatia, da empatia, principalmente com os colaboradores do condomínio. Não é porque eles são colaboradores que não merecem o nosso carinho, o nosso respeito, né? Eu vi em algum lugar que o McDonald's de algum país aí tá vendendo simpatia, sorriso. Imagina, gente, se isso pode vender, vou ficar rica. Obrigada, doutor. Obrigado. Até Obrigado, breve, eu que viu? agradeço. Vamos pro rápido intervalo agora? 2 minutinhos e a gente já volta com muito assunto, muito conteúdo e, claro, sua participação. Aguenta aí, a gente volta já.